Olá, amigos do canal Mensageiros do Além. Aqui quem vos fala, Beethoven Médium, com as mensagens dos mentores Pai Joaquim de Aruanda, Vovó Catarina e Vovó Conga. Peço a vocês que estão chegando pela primeira vez no canal que possam nos ajudar divulgando as mensagens, tocando no sininho, para que vocês possam receber, todas as notificações, os vídeos que a gente tem produzido no canal. A mensagem que vamos começar hoje é pela vovó Catarina de Aruanda, que ela nos fala o seguinte: ela nos fala sobre os sobreviventes da escuridão. Escute você, ó homem, quando falo do futuro, falo do efeito que segue a causa. Saiba que o homem, em sua jornada de luz, está sempre buscando fugir da noite. Sim, da escuridão da noite que o cerca, como as sombras que envolvem as estrelas no céu. E como as estrelas do céu, você também deve brilhar nas sombras de sua noite. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele está falando da palavra de Jesus Sananda, que diz que ele venceu o mundo. Então nós também temos a obrigação também, de, da melhor maneira possível, enfrentar as agruras e as dificuldades para que a gente possa continuar aqui na Terra passando por tudo. Ela diz aqui: os sobreviventes da escuridão são aqueles que conquistaram a própria alma, acendem sua luz interior para fazer o seu caminho e torna-se o próprio caminho. Eles estendem a mão para aqueles que anseiam, mas não têm força para levantar, por estarem muito tempo na dor, por muitas sensibilidades. E como sobreviventes, há as almas mais antigas, aquelas que há muito tempo têm atravessado noites tempestuosas, mas nunca deixaram seu coração à mercê da raiva ou ressentimento, e principalmente da violência. Elas nunca abandonaram seu corpo de luz nas mãos das forças sombrias. Elas conseguiram juntar os pedaços do coração toda vez que ele se quebrava em 1000 pedaços, para sempre voltar para casa. Em sofrimento eram capazes de vislumbrar um lampejo de luz. E foi daí que encontraram seu Criador. São os verdadeiros mestres. Em meio à mais profunda escuridão, a noite exalava um brilho. A verdade oculta na superfície estava enterrada muito além das cicatrizes. Elas tiveram que atravessá-las, acariciando cada história, cada lágrima, cada memória, e assim se curaram. A voz divina então diz: agora que você sabe, ajude todas aquelas que têm a semente dourada, mas ainda não sabem. Você a perceberá, as ajudará a começar, porque eu peço a você, e nada quero em troca, apenas obedeça. Tudo o que você precisa para seu caminho será concedido, Então, a vovó Catarina, ela começa a falar de tudo aquilo que a gente necessita, de ouvir mais a voz divina, ouvir nossos mentores, para que a gente possa se dar bem com os problemas que a gente tem aqui na Terra. Olha, ela continua falando: mantenha o que é bom, mesmo que seja um punhado de terra. Mantenha o que você acredita, mesmo que seja uma árvore solitária. Mantenha o que você deve fazer, mesmo que seja um longo caminho. Até lá, sustente a sua vida, mesmo que seja fácil abandonar. Segure na minha mão. Então ela aí pede, para que a gente possa conseguir essa forma de conquista através do nosso pensamento positivo. Pare de potencializar o negativo. Ela continua falando: os problemas só cresceram se você der força a eles. Nada é tão sério que não tenha solução.
Nada é tão importante que você não possa dar jeito. Nenhum problema existe sem solução. Nenhuma questão nesta vida é maior que a força divina que mora aí dentro do seu peito. Confie nisso, potencialize isso e nada nem ninguém terá poder sobre você. Tenha fé nesta força em você e começará a ver as coisas como elas realmente são. Apenas situações para exercitar sua capacidade para lidar e solucionar. Jesus Sananda dizia: Vós sois deuses. Precisamos ter fé nisso e com isso. O exercício diário de assumirmos o poder sobre nós mesmos e nossa vida. Tudo tem jeito e qualquer situação que você esteja vivendo também tem. Se você não vê solução, não faça nada. Às vezes, fazer nada é que traz a solução. Só não deixe de lado a certeza de que existe um plano divino para a sua vida. De uma forma ou de outra, inteligentemente, ele vai dar um jeito de se manifestar. Pode confiar. Então aí nós encerramos a mensagem da vovó Catarina, falando sobre isso, sobre a gente acreditar em nós mesmos, pensamentos positivos para que tudo, para suportar essa dimensão 5D que a gente está. Vou passar agora a mensagem que eu tenho agora sobre do pai Joaquim de Aruanda, que ele vai falar um pouco sobre os espíritos azuis, os sirianos. Então ele diz aqui, ó: a cada 100 anos nasce na Terra seres terrenos, especiais, iluminados, espirituais, com dons divinos, vindo das 3 estrelas azuis de Sírios, na constelação de Órion. E estes seres são temidos há milênios por conseguirem dominar os espíritos na Terra, na terceira e quarta dimensão. Muitos desses seres terrenos iluminados não foram compreendidos, foram tratados como feiticeiros, bruxos, pela Inquisição da Igreja Católica Romana, uma religião controlada pela elite terrena, pregando o conservadorismo, racismo contra o espírito, e desta forma estes seres terrenos nunca foram compreendidos na Terra como fizeram com o Jesus Sananda, achando que estes seres iluminados especiais são cria do demônio conhecido como Lúcifer, e na verdade fomos escolhidos por Deus, o Criador, para combatermos o anjo de luz, a terceira e a quarta dimensão. Mas, para isto, estes seres teriam que evoluir acima da quinta dimensão, para não mais perderem as guerras espirituais e poderem salvar a Terra das garras deste demônio que quer controlar a humanidade junto aos seres escuros do sistema planetário. Esta história é apenas uma ideia de como nós passamos aqui na Terra essa guerra espiritual. Há espíritos que caminham silenciosamente pelas brumas do tempo. São viajantes antigos cujas pegadas não tocam o chão da Terra há séculos. Guardam nos olhos da alma o reflexo de outras esferas, onde o amor tem outras densidades e a paz outra frequência. Habitam moradas sutis, onde o verbo ainda é luz. E o pensamento se transforma em uma ação serena. Estes seres não estão ausentes, estão em espera. Uma espera viva, impregnada de propósito. Eles não reencarnam, não por recusar, mas por missão, como sementes de repouso no seio da terra. Aguardam a estação exata para fluir novamente entre nós. Enquanto isso, velam, inspiram, orientam. Muitos são tecelões invisíveis do destino coletivo, entrelaçando fios de compaixão nas tramas do mundo.
Outros, mergulhados em si, curam feridas antigas, transmutando a dor em sua sabedoria. Não estão distantes, apenas vibram em outro compasso. Há quem, mesmo encarnado, traga ressonâncias desse intervalo sagrado. Pessoas que olham o céu com saudade sem nome, que sentem falta de água, algo que nunca viveram aqui, que tocam a vida com mãos de silêncio e olhos de eternidade. Talvez você seja uma dessas almas. Tenha sua quietude, esconda uma história imensa. Se em seu peito há um vazio que nenhuma conquista preenche, se teus sonhos falam de cidades douradas e vozes que acariciam, se tua sensibilidade te faz chorar por dores que não são tuas, então escute, isso não é fraqueza, é memória. Lembre-se, espírito antigo, você está aqui porque aceitou amar de novo, e amar neste mundo ainda é a maior coragem. Então aqui ele falou, né, justamente aquilo que a gente precisa ver. A gente veio para essa terra passar por experiências espirituais para retornar, né, ou um mundo melhor, uma dimensão maior que a gente está passando agora, né? Então nós estamos agora no 5D, né, nos qualificando por cada etapa terrena que a gente está passando. Para encerrar minha mensagem agora, eu tenho uma mensagem da vovó Conga, que ela diz assim: situado na categoria dos mundos de expiações e de provas, a Terra acolhe como mãe generosa e residência universal uma infinidade de vidas que delas se nutrem e nas suas entranhas evoluem. Atualmente, com quase 8 bilhões de seres humanos corporificados no vaso físico, igualmente abriga em torno de 25 bilhões de almas revestidas dos tecidos orgânicos, domiciliadas nas vastíssimas dimensões da esfera fronteiriça ao mundo material. Cada uma delas carrega consigo possibilidades infinitas de crescimento, mas a maior parte desse contingente faz chumbado aos interesses puramente materiais. Sonhos de triunfo nos ciclos da carne, dominação e escravização de adversários inimigos, estabelecendo nos círculos de poder transitório o fastígio de reinos fantasiosos. A esmagadora maioria que ainda deambula no corpo dele não quer se afastar, como se a prisão orgânica fosse doce cadinho de sensações e apetites que preenchem o anseio destas almas em ansese penosa. Muitos carregam dolorosamente chagas do pretérito no formato de hediondos crimes não justificados pelos tribunais terrestres, ora nas condições de vítimas sedentas de vingança, ora nas condições de algozes, corroídos pelos sentimentos de culpa que os devora internamente. São duas bandas doentes de uma fruta amarga demais para se degustar, reclamando paciência e investimento emocional no fechamento de tantas feridas do sentimento. Presentemente, milhões de espíritos nobres e evoluídos, atendendo à invitação do excelso governador planetário, estão nas zonas conflitadas do planeta em transição, existindo grandíssimas movimentações entre as duas esferas. Existem, considerando as desencarnações em massa que vêm ocorrendo por causa da pandemia. O amor ergueu incontáveis hospitais de campanha na esfera invisível ao olhar dos encarnados para amparo e socorro aos desalojados do corpo pelo vírus destruidor, bem como inúmeros renascimentos são planejados e executados
por anatomistas da vida maior, assegurando o mergulho na neblina carnal de emissários de Jesus Sananda, que volvem aos cenários inquietantes para expandir a solidariedade e promover a concórdia entre os povos. Os tempos estão chegados. Cumpre-se aquilo que foi falado, tendo aguardado a renovação moral dos habitantes do orbe por quase 2000 anos, desde a sua passagem por entre as paisagens risonhas de Judá, seu berço. Ele está falando justamente de Jesus Sananda. E as traves sanguinolentas da crucificação criminosa em Jerusalém, o divino amigo e seus prespostos de luz atuam ora de maneira mais intensa nos círculos sombrios que ainda dominam as paisagens, além dos olhos materiais, desalojando reinos de terror e perversidade, obsessão e vingança, encaminhando as consequências assalariadas pelas trevas para outros condomínios estelares, onde doravante farão suas asepsias intelecto-moral. Gaia, da Terra, tem que ascender ao mundo de regeneração, criando condições para que o bem passe a predominar entre seus habitantes, ora exausto de desacertos e loucuras, insanidades e despautérios de toda a ordem. Todos os arrebatados pela virose inclemente estão vivos sob atendimento de alguma espécie, conforme seus níveis de entendimento da vida espiritual e conquistas evolutivas. Ninguém ao desamparo, alma alguma desprovida de ajuda e acolhimento fraterno. Médicos e enfermeiros espirituais atentos socorrem e orientam os famintos por informes que os situem no novo campo a que foram conduzidos pelo meirinho da morte corporal. Aos corpos em disponibilidade, milhares de almas luminosas e evoluídas aguardam um instante do choque biológico natural imposto pelo renascimento, regressando ao colo da mãe para servirem ao Cristo de Deus. Há muitas esperanças nos semblantes, júbilo na entrega aos sacrifícios que estão por vir, confiança no êxito do tentame palingenésico. Lágrimas de gratidão brotam de muitos olhos que no mundo apenas experimentaram dores e incompreensões. Atualmente, na dimensão 5D, em refazimento às instâncias do mais do além, o futuro pertence a esses espíritos de maneira bem prevista e bem estruturada. O planeta se agita nestes dias tormentosos, dissolvendo as pesadas nuvens de sombra e iniquidade para acender o lugar a um sol de amor e fraternidade, que já tardava chegar por conta de nossa rebeldia costumais. Se os ignorantes ignoravas estes fatos, já não ignoras mais. Se estás exausto de erros e quedas, tenta ter o momento de libertação. Podes, se o desejar, romper os grilhões que te atacam aos trevários éticos que te assinalou a conduta aqui, né? Então aqui ela encerra essa mensagem. No final ela diz aqui, ó: qual ovelha perdida na imensa casa de Jesus Sananda ouviste o chamado do bom pastor? Vem, a seara é vastíssima. Então eu queria encerrar a mensagem com esses 3 mentores, né? Dizendo a você que nos ajude nesse canal para que possamos divulgar essa mensagem para mais pessoas e ajudar essas pessoas para que ela possa ter conhecimento de que elas estão, de onde elas vieram, o que elas estão fazendo aqui e para onde elas irão, tá bom? Um abraço a todos, desejando um ótimo dia.